Olá, estudante, como vai? Você já teve aquela sensação de ir numa aula, ficar 20, 30, 50 minutos com aquela linda sensação de ter realmente entendido o que o professor passou, entendido o conteúdo, ter aquela impressão de que, nossa, quando a prova aparecer, essas questões que o professor citou, eu vou tirar um 10, eu vou tirar um 8, eu vou ficar bem, minha performance vai ser interessantíssima na hora que aparecer o resultado para mim. Mas, quando você chega em casa, ou uma semana depois, ou até mesmo 30 dias depois, o conteúdo que era tão claro como a luz do dia para você no momento da aula, passado o intervalo de tempo, você, por algum motivo, esquece completamente do conteúdo. Nesse vídeo eu vou falar para você quais são as coisas que, os componentes que precisam fazer parte da sua estratégia de estudo, que eu abrindo uma aspa aqui, dá para falar o seguinte: você precisa desenvolver a sua própria estratégia. Você pode fazer meus cursos, você pode ler livros, você pode aprender com outras pessoas sobre métodos de estudos, mas no final das contas, como você é um indivíduo e um indivíduo somente, um indivíduo é pleonasmo, né? Mas beleza. Como você é um indivíduo, você tem características diferentes de todas as outras pessoas. Você tem sim semelhanças, mas a estratégia perfeita é aquela que você desenvolve conforme você for desenvolvendo, conforme você for crescendo e melhorando à medida que você vá testando. Ou seja, você usa o mapa mental, você testa. Você usa do meu jeito, ou seja, eu explico para você o meu jeito. E aí você aprende, você aplica. E aí você usa uma semana e percebe que, poxa, funciona, legal. Mas eu percebi que se eu fizer assim ou fizer assado, funciona melhor para mim. Entende? Então, a estratégia perfeita, fechando essa aspas, é o que? É aquela que você desenvolve com base no input, com base na informação que você for consumindo na sua base diária. Beleza, estudante? Então, nesse vídeo você vai aprender uma coisa interessante. O que você vai aprender? Quando você vai numa aula, você tem um cara lá na frente, uma mulher, um homem, mostrando para você, explicando para você o conteúdo de uma maneira interessante, de uma maneira criativa, de uma maneira que existe um storytelling, ou seja, ele conta uma história para fazer você entender química, física, matemática, ok? Ele coloca exemplos do dia a dia para facilitar o entendimento do aluno. Então esse é o professor, beleza? Aí vem uma dúvida que o Pierre Luigi, ele sempre batia nesse botão e o pessoal continua confundindo. A dúvida é que o cara vai para a sala de aula tentando aprender coisa, ok? Tentando aprender, mas você não vai para uma sala de aula para aprender, cara. Você não vai. Por quê? Ou ler um livro ou ver um vídeo, você não vai aprender naquele momento. Por quê? Porque o professor, colocar desse lado, ele fez um curso lá na faculdade dele chamado Didática. Esse curso de Didática tem um propósito. Qual que é o propósito? Fazer o cara que está consumindo o conteúdo de quem? Do professor? Entender. Esse é o propósito. É elaborar maneiras criativas, maneiras divertidas, inserir conteúdos complexos, como matemática, química e física ou filosofia, dentro de uma abordagem do cotidiano, uma abordagem mais concreta, trazer do complexo para o mais simples, para que a pessoa entenda de uma maneira melhor, ou seja, o aluno entenda melhor. Então o professor, ele é um, entre aspas, mecanismo de entendimento. Você vai para uma aula para entender o conteúdo. E entender é diferente de aprender? É diferente. Por quê? Porque quando você entende o conteúdo, você tem aquela sensação de peguei. Essa é a ideia. 1 mais 1 é 2. Entendi. Beleza.
a fórmula de Bhaskara é essa. Ah, entendi, a fórmula de Bhaskara é essa, as variáveis, o delta, para que serve, o azinho, para que serve, entendi. Daqui um mês, você esquece uma coisa que você entendeu. E aí o que surge quando você esquece? É uma sensação, que eu sempre falo isso aqui, de familiaridade. É uma sensação de que em algum momento do meu passado teve um cara chamado professor que usou da didática para me explicar alguma coisa e eu entendi. Essa coisa que eu entendi, ficou algum resquício, algum restinho desse conteúdo que eu entendi lá no meu subconsciente. Então tá lá, alguma coisinha, beleza? E essa coisinha não é suficiente para falar que hoje eu entendo o conteúdo, mas é suficiente para falar que um dia eu entendi. Beleza, então como que você, sabendo disso daqui, vai aprender esse conteúdo? Aprender o conteúdo significa que você consegue utilizar ele no seu dia a dia, significa que você tem uma fluência da prática dele. Okay? Então é usar lá as frações algébricas ou a álgebra em si. A álgebra é um ótimo exemplo, você consegue lá fazer lá as mudanças e blá blá blá, passar por um lado, passar por outro, usar mais, ou seja, você consegue fazer uma dança entre os números, né, para achar a resposta que você quer. Ou seja, você tem uma fluência naquele conteúdo. História também, você vê aqueles comentaristas em jornal utilizando de argumentos históricos, a economia, política e blá blá blá, para tentar fazer o ponto dele fazer realmente sentido. Ou seja, ele tem uma fluência daqueles conteúdos. Beleza? Esse é o ponto. Quando você aprende, você tem essa fluência. Por isso que quanto mais inteligente você for, melhor você vai ser lá na prova. Beleza? Então, como que eu faço para manter o meu aprendizado? Por que é manter? Porque eu entendi o conteúdo e agora eu tenho que colocar esse conteúdo em prática para daqui um mês eu ainda me lembre. Ok? Porque aprender quer dizer que você... Vou colocar em letras. Você armazenou o conteúdo junto com o que já tinha lá, ok? Junto com a memória. Esse mais aqui significa associação, ok? Então aprender é basicamente o seguinte: algo novo junto com algo velho. É por isso que o seu professor lá na didática dele conta uma piada. Ou dá um exemplo do cotidiano, ou fala com uma tonalidade diferente, ou fala um palavrão, ou faz alguma coisa diferente na aula. Por quê? Porque ele quer trazer a concretitude do seu cotidiano para aquele conteúdo complexo, para que quando você, na sua casa, esteja aprendendo o conteúdo que você entendeu, você se lembre de alguns pedaços da aula dele. E aqueles pedaços vão facilitar você aprender, porque vai ser aquele algo novo que você entendeu na aula, junto com aquela coisa que já tinha na sua cabeça. Beleza? Então, como que eu divido esse método para fazer isso daqui ficar mais facilitado? Então, eu faço o seguinte. Deixa eu pegar essa canetinha aqui. Preparar o terreno. Preparar o terreno é o seguinte: você já tem que ter o norte de onde que você está indo na sua aula. Como assim? Como assim? Bom, você está indo para uma aula de economia, ou nutrição, ou anatomia do braço esquerdo, alguma coisa assim. Você está indo para essa aula. Então você já sabe mais ou menos, ou se você não sabe, você pode buscar com o professor, qual que é o objetivo dele daquela aula. Tem alguns professores que colocam o plano de ensino, tem alguns professores que dão lá o PDF com os temas. Você já sabe o objetivo. Esse objetivo é o terreno, é onde você vai construir o conhecimento. Entendeu a analogia? Então, você vai preparar o terreno como? Sabendo os objetivos. Por exemplo, se o seu professor tem um livro-texto ou se o seu professor tem uma apostila, não precisa ler a apostila, mas você pode dar uma olhada na apostila.
Você pode dar uma olhada, você pode ver lá os exercícios da apostila, você pode ver alguns vídeos de resumos, você pode ver alguns vídeos de exercícios resolvidos, beleza? Ou seja, tudo isso para preparar o terreno, para que você não chegue virgem na aula, para que você não chegue totalmente sem conhecimento sobre aquele conteúdo quando você for ler o livro ou quando você for ver a videoaula, para que você já tenha alguma coisa para fazer associação, para você tenha tipo, então era isso que significava aquilo lá que eu não entendi. Como que você tem isso? Se você já tivesse conhecimento prévio, beleza? Beleza. Então, esse é o passo 1. 2. Passo 2 é o seguinte, aqui você vai entender. No passo 2 você já está lá dentro da sala de aula, você já está lá na aula. Beleza? Passo 2, você já está lá na aula. Você está anotando isso aqui? Precisa anotar. Passo 3, qual que é o passo 3? Você preparou o terreno, você foi para a aula, você entendeu alguma coisa. O passo 3 é você aprender o conteúdo. Você aprendeu o conteúdo. Aí você vai aprender como? Você vai chegar na sua casa, depois da sua aula, e aí você vai dedicar tempo para fazer alguma coisa com o conteúdo que você estudou. Então, por exemplo, isso daqui é o treinamento que eu dou via Skype, viu? Isso aqui é o conteúdo do treinamento. Eu falo lá com o cara, como é que você vai entender? Você vai utilizar a técnica de anotação. Técnicas de anotações. É isso que eu falo. Aí o cara pergunta, professor, o que eu faço para entender melhor o conteúdo? Porque o cara fala e eu não entendo nada. Por quê? Porque você não sabe utilizar técnicas de anotações de forma eficiente. Okay? Que tem até um curso aqui da Autodidatas Academy chamado Anotações Eficientes. Que é o quê? Toda vez que você não entende alguma coisa, quer dizer que você estava passivo pelo conteúdo, quer dizer que você não utilizou alguma metodologia para forçar o seu cérebro a buscar informações, a buscar associações daquele conteúdo. E também quer dizer que você não tirou dúvida, né? Então, a técnica de anotações eficientes é justamente por causa disso. E esse curso aqui é um curso que você pode começar a fazer 1, 2, 3, 4 e nunca vai acabar, entre aspas. Por quê? Porque eu estou sempre atualizando, estou sempre colocando alguma coisa nova e você sempre vai conseguir aprender alguma coisa nova se você rever o curso. Então você vê uma vez e colocou alguma coisa no seu cotidiano, viu uma segunda vez, colocou, eu não tinha pego essa parte, então eu posso colocar lá também na minha estratégia de ensino. Beleza? Então, essa segunda parte aqui, técnica de anotações. Depois, aprender. Você vai utilizar alguma metodologia ativa. Eu recomendo aqui os mapas mentais. Pra você ter uma ideia, o curso Sessão de Estudos para o aluno nota 10, que é o nome desse curso aqui de Sessão de Estudos, que eu dou via Skype, a técnica que eu ensino são os mapas mentais. Que você vai utilizar, mapa mental, né, mais ou menos assim, mapa mental, você vai utilizar e parece uma aranha, né, para aprender o conteúdo. Você vai ter lá as suas anotações que você fez aqui durante a sua aula, você vai olhar para ela e vai fazer um mapa mental de forma ativa, da forma que eu explico, e aí você vai conseguir realmente aprender aquele conteúdo. Entendeu? E como que você vai garantir que você se lembre desse conteúdo no final de semana, em 30 dias, blá blá blá? Você vai utilizar o métodos de revisão, que eu também explico lá no último módulo do curso. Beleza? Então, pessoal, isso daqui é o que você tem que fazer. Você tem que preparar o terreno antes de você entrar numa sala de aula, ok? Você tem que entender o conteúdo durante a aula, o professor está lá para isso. Mas ele não está lá para fazer você aprender, está lá para fazer você entender o conteúdo, beleza? E no final das contas, se você não revisar o conteúdo de forma inteligente, você vai ou gastar muito tempo revisando ou simplesmente não revisar. Na hora da prova você vai ganhar um belo 0, beleza? Então, pessoal, se você tem interesse em avançar nesse método de estudo, integrar a sua estratégia de ensino, técnicas de estudos, ou se você não tem técnica nenhuma, você nunca pensou em criar uma estratégia de estudos, o que você faz?
Tem aqui o treinamento que eu dou ao vivo, porque eu gosto de responder dúvidas nessa aqui, porque o cara que chega para mim que não tem uma estratégia de estudos, ele precisa de um suporte, né, para ele resolver esse problema, e aí eu ensino lá. Tem uma apresentação na tela, você ganha um PDF depois, ganha meu suporte lá por 7 dias no Skype e depois eu te coloco numa lista de transmissão onde você consegue desenvolver melhor, né, receber dicas de técnicas de estudos e tudo mais. Beleza, estudante? Então é isso daqui que eu tinha para falar para você hoje. Se você tem interesse nesse treinamento, qualquer um dos dois, você pode entrar em contato. Lá na descrição tem os links lá para você saber mais. Você pode dividir lá em 2, 3 vezes sem juros ou com um jurinho de nada. Vai dar tipo 10 conto de juros. E isso daqui avança demais os seus estudos. Beleza? Então você vai estar lá na sua sala de aula. Você vai estar com a sua folha assim, fazendo essas anotações estranhas assim, ó. E o pessoal vai ficar, pô, o que esse cara tá fazendo? Aí depois, na hora da prova, você tirou mais do que você sempre tira. Tipo assim, você tira 5, aí você começa a tirar 6. Beleza. Aí depois você começa a tirar 7. Beleza. Contanto que você esteja aprendendo alguma coisa, né? E aí, um dia você vai tirar um 10, e aí você vai pensar, poxa, valeu a pena ter entrado nessa. E aí, cara, você vai começar tendência de alta, né? Se você estiver na faculdade, se você estiver no negócio... E aí você sempre vai acelerar em todas as matérias. Por quê? Porque utilizando métodos de estudos, você obriga, entre aspas, né, o seu cérebro a entender o conteúdo. E quem entende o conteúdo, na hora da prova, se dá muito, muito bem. Beleza, estudante? Me fala aí nos comentários o que você achou desse vídeo, se você já tem uma estratégia de estudos ou se você tem interesse em adquirir uma nova estratégia e testar na sua vida a partir de hoje. Entre em contato comigo. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito e até o nosso próximo vídeo. Continue estudando, continue aprendendo e nos vemos no futuro. Bye bye.